Olá, meus amigos, que Deus abençoe vocês nesse dia e que Ele venha iluminar o seu entendimento para que você possa compreender a sua santa palavra. Porque quando você compreende a palavra de Deus, você tem condições de praticá-la, de obedecê-la. E quando você obedece, então você é justificado, quer dizer, você se torna merecedor daquilo que Deus tem prometido. Se você ler comigo agora, meditar comigo neste momento, lá na carta aos Romanos, no capítulo 4, diz o seguinte, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Quer dizer, quando a gente faz obras para Deus, quando a gente faz obras, boas obras, caridade, etc., nós temos com que nos gloriar e esperar a recompensa, porque nós fizemos um favor. Nós fizemos um favor a outras pessoas. Mas ele diz assim, no versículo 3, o que diz a Escritura? A Escritura diz que Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Quer dizer, a justiça de Abraão veio não porque ele obedeceu simplesmente, mas porque ele creu. Ele creu para poder então obedecer. Então, nós somos justificados, merecedores diante de Deus, através da crença, da fé. Não é a graça de Deus. A graça de Deus é fazer um favor para nós que não merecemos. Mas da nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte crendo no que Deus fez. Jesus morreu por todos. Jesus bebeu o cálice da maldição, o cálice da ira de Deus, para que pudéssemos, nós, seres humanos, pudéssemos beber o cálice da salvação. Mas isso tudo é feito através da fé, porque para que eu possa beber o cálice da salvação, eu tenho que crer que Jesus morreu por mim e que, através do seu sacrifício, eu alcancei a minha salvação. Então, não são obras, não são as boas obras que vão me fazer tomar posse do reino de Deus. Não são as boas obras. Eu posso pregar o evangelho, como eu tenho feito há tantos anos, há muitas décadas. Mas, se eu não crer naquilo que eu estou pregando, de nada adianta para mim. Eu não vou receber salvação alguma. Porque o simples conhecimento da palavra de Deus não salva ninguém. Mas a crença, a certeza, a convicção e a prática. Porque quando você tem essa crença, essa fé, essa convicção, você então pratica. O apóstolo Tiago diz o seguinte, que até os demônios creem. Eles creem em Deus, mas eles não obedecem. São incapazes de obedecer. São incapazes de obedecerem ou seguirem ou praticarem aquilo que eles creem. Assim também é a palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus, você tem conhecimento da palavra de Deus, você crê, você se lança, você mergulha, você quer porque quer exercitar aquela fé, quer porque quer obedecer a palavra de Deus e você obedece. Então você está manifestando uma fé que traz
a sua justiça, a fé que justifica você. Compreende o que eu estou falando? Por exemplo, o diabo sabe a Bíblia melhor do que qualquer um de nós. Ninguém neste mundo conhece mais a Bíblia do que o diabo, Satanás. No entanto, ele não deixa de ser Satanás. Então, o conhecimento da Bíblia, pura e simplesmente, não vai justificar ninguém. Jesus, como eu estava falando, Jesus morreu por todos, tomou o cálice da maldição para nos dar o direito de tomarmos o cálice da salvação, crendo nele, obedecendo a sua palavra, seguindo as suas regras. Agora, se eu não sigo as regras, as leis, as palavras, os mandamentos, se eu não pratico aquilo que eu digo que creio, então de nada adianta a minha crença, ou a minha fé, ou as minhas obras, boas obras. Eu não sei se você está entendendo. Olha só, no capítulo 4 de Romanos, você leia com cuidado para você compreender o poder da fé. Essa fé que nos faz obedecer, esse impulso, essa intuição de obedecer a Deus, mesmo estando sozinhos, não praticar os erros, os pecados, estando sozinhos, nós vivemos ainda com a consciência limpa, pura, porque nós cremos que Deus está ali, está vendo, está assistindo às nossas atitudes. Esse é um ato de fé, é um ato de beber do cálice da salvação. Então Jesus bebeu o cálice da maldição para que eu pudesse ter direito ao cálice da salvação. Se eu recebo o cálice da salvação, que é crer na sua palavra, crer no sacrifício dele, viver a vida de acordo com a vontade dele, uma vida limpa, íntegra, uma consciência pura, então eu estou bebendo o cálice da salvação, eu tenho direito à salvação por causa dessa fé, dessa crença, dessa prática. Não é porque eu sou pastor, que eu prego o evangelho, que eu vou ser salvo. Nada disso. Paulo então diz assim, a Escritura diz, creu Abraão em Deus, mas uma crença prática, não é a crença tal e qual as dos demônios. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Quer dizer, ele foi perdoado, ele foi lavado, ele foi purificado, porque ele creu na palavra de Deus. Aí ele diz o seguinte, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, uma pessoa faz uma obra de caridade, então, essa criatura, ela tem o direito de ser compensada pelo fato dela fazer uma obra de caridade. Não porque ela fez uma coisa da fé, ela fez uma coisa, por exemplo, de amor, de caridade, ela quis ajudar a pessoa, então ela é beneficiada por aquela caridade. Mas para receber a salvação, para tomar o cálice da salvação, caridade não vai resolver o problema, não. A caridade não vai fazer ninguém tomar posse do reino de Deus. Aí ele diz assim, no versículo 5, aquele que não pratica, mas crê, não pratica, suponhamos, a caridade, não pratica a caridade, mas crê naquele que justifica o ímpio, crê, não é graça de Deus, não. Não é a graça que vem de Deus, não. Ele crê. É o homem, é a mulher, é a pessoa. A pessoa crê naquele que justifica o ímpio, que ele crê.
a sua fé lhe é imputada como justiça. Muito forte isso. Quer dizer, eu sou um condenado, estou diante do juiz, num julgamento. Então, as minhas obras me levaram até o juiz para ser julgado. Mas, se eu creio em Jesus como meu advogado, eu creio no meu Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração, eu vivo em função da fé nele, então Jesus é o meu advogado junto ao Pai, o juiz dos juízes, para me absolver, para me justificar. Então assim eu sou justificado. Por isso que Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador porque ele justifica o pior dos pecadores por causa da fé exercita do pecador nele. O pecador crê nele de forma prática, não é crer acreditando apenas, não, mas crer assumindo a sua fé, vivendo uma vida pautada na sua palavra, na sua justiça. Então Jesus, gloriosamente, o defende junto ao Pai e ele ganha a causa e nós somos justificados. Muito legal isso. Quer dizer, minha amiga e meu amigo, Deus, é óbvio que a graça de Deus é quem concede o perdão. A graça de Deus que concede o perdão, mas eu tenho que manifestar a fé nessa graça. Eu tenho que manifestar a fé nessa graça. Não quer dizer assim, a minha graça te basta. Não basta. Porque se a graça de Deus bastasse para todos nós, então todo mundo seria salvo. Não haveria porta estreita, caminho estreito e porta apertada. Todo mundo entraria, porque a graça de Deus basta, então eu posso pecar à vontade. É isso aí que o diabo quer. É isso que o diabo quer. O diabo quer que as pessoas pensem assim, minha graça te basta. Eu vou pecar e depois Deus me perdoa. Não é assim não, minha amiga, meu amigo. Com Deus não se brinca. E de Deus não se zomba. Ele nos tem dado a sua palavra para nos orientar. A fé que eu tenho que manifestar nele, essa fé é seguida de obras da fé, como Abraão. Abraão creu em Deus, por isso ele obedeceu a palavra dele. Seguiu de Arã para a Canaã. Por isso ele ofereceu seu filho no altar, porque ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo, até ressuscitá-lo. Então ele manifestou uma fé prática, não uma fé teórica, como acontece com aqueles que levantam a bandeira, minha graça te basta. Se a graça de Deus bastasse, então todo mundo seria perdoado, todo mundo entraria no céu e nós teríamos no céu um inferno que nós vivemos aqui na terra. Não tem cabimento. É só uma questão de inteligência. Mas as pessoas não querem pensar, as pessoas não querem ser inteligentes com respeito à fé. As pessoas querem mágica. E aí fica difícil. Então, por isso você vê muitos crentes fracos, fracassados, doentes e até que morreram. Muitas pessoas crentes morrendo, caindo aos pedaços, apodrecendo dentro das igrejas. Por quê? Porque acreditaram ou acreditam que a graça de Deus é suficiente para fazê-las alcançar a salvação. Não é não. O apóstolo Paulo diz com muita clareza, porque a minha graça te basta, mediante a fé. A graça, atitude de Deus para conosco. A fé, atitude nossa para com Deus. Então, os dois têm que estar casados. A graça e a fé. Então, nós temos que viver o que Deus nos oferece, o cálice da salvação, e beber. E viver uma vida de acordo com a sua santa palavra. Minha amiga, meu amigo, coloque isso em prática e a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Você vai mudar. Os seus sonhos vão se realizar de acordo com a vontade de Deus. E o Espírito Santo vai, obviamente, iluminar o seu entendimento para que você compreenda essa verdade e possa
ser beneficiado por ela. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Até amanhã.